E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: a vida eterna. A grande bênção da manifestação do Cristo, do Verbo que se fez carne, do Deus Emanuel, é que ele trouxe a ressurreição e a possibilidade, através da graça, do amor e do perdão de Deus, da vida eterna. Em João 6, no versículo 68, o apóstolo Pedro disse algo muito interessante. Ele disse assim: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro estava dizendo: a quem nós iremos procurar? A quem nós iremos orar? Em quem nós iremos nos refugiar? Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Esse capítulo 6 de João é muito interessante. Aí, nesse capítulo, Jesus anda sobre as águas, Jesus multiplica os pães e Jesus traz o discurso que ele é o pão da vida. E Jesus chega a dizer: quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E esse discurso, naquele momento, era difícil de se entender. Hoje nós sabemos que ele estava falando da Santa Ceia, que é a Páscoa da Nova Aliança, o sangue do Cordeiro Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas naquele momento muitos não entenderam e foram embora. Aí Jesus disse aos 12: e vocês? Vocês querem ir embora também? E Pedro disse: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E hoje eu quero chamar a sua atenção para essa grande bênção do Evangelho, da salvação de Deus em Cristo, a vitória sobre a morte, porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Jesus é a ressurreição e a vida, vida abundante, vida abençoada, vida eterna, vitória sobre a morte. Paulo escreve em Tito, no capítulo 1, no versículo 2, que a esperança é a vida eterna que Deus havia prometido. A grande expectativa, a grande esperança do coração do cristão é a vida eterna, é a vitória sobre a morte, porque Jesus aniquilou o império da morte com a sua morte. Tragada foi a morte na vitória do Calvário. Ele morreu sim na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, mas ele ressuscitou no domingo da ressurreição. Ele vive e reina para todos sempre. Aí mesmo em João 6, no versículo 47, Jesus fala: como podemos conquistar a vida eterna? É através da fé. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus é o Verbo que se fez carne, o Messias, o desejado de todas as nações, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que tem um nome que se encontra acima de todo nome, aquele que se entrega a esse Jesus de corpo, alma e espírito, ele tem o selo da salvação, recebe o Espírito Santo, o seu nome é registrado no livro da vida e ele tem direito à vida eterna. O que é a vida eterna? Jesus explica isso lá em João 17, no versículo 3, que ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou.
Então a vida eterna é o conhecimento da verdade, que existe apenas um Deus único, um Deus santo, um Deus eterno, um Deus poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o grande eu sou, o todo-poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Só existe um Deus, só existe uma verdade. E esse Deus único, ele enviou o seu Filho. Então a vida eterna é essa, é conhecer a Deus como Deus único, como Deus vivo, como Deus verdadeiro, e conhecer a Jesus, a quem ele enviou. Isso tudo é pela fé. Por isso que Paulo fala lá em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. A cada dia, o inimigo de nossas almas, ele quer nos desanimar, ele quer nos oprimir, ele quer nos fazer desistir. Então a vida espiritual é uma batalha diária, e Paulo chama do bom combate da fé. Por isso ele fala sobre ele mesmo, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Estava preparado para receber a coroa da vida, a vida eterna. E na vida eterna, os galardões do nosso Deus. Não desanime, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Lá em Eclesiastes 3,11, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando você nasceu da água e do Espírito, e teve uma experiência com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o Espírito de Deus veio habitar em você, e aí começou o processo da vida eterna, a salvação do Espírito, a salvação da alma, que é um processo diário, e no final, o corpo glorioso, porque carne e sangue não vão herdar reino de Deus, mas o nosso corpo será transformado. Seu arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e haverá um encontro nos ares com o Senhor. Então esse é o bom combate da fé. Eu não posso desanimar, eu não posso desistir. A esperança é a vida eterna, é a vitória sobre a morte, a ressurreição. A ressurreição, em João 5,29 e em Daniel 12,2, fala sobre isso. Uns irão ressuscitar para a vida eterna com Deus, e outros irão ressuscitar para a condenação eterna. Por isso é o bom combate da fé. Eu tenho que diariamente entender que o que está em jogo é a vida eterna. A vida eterna na cidade santa, na Jerusalém celestial, ou a vida eterna no lago de fogo de enxofre, na condenação do inferno. Ah, meu irmão, minha irmã, então combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Diga como Pedro: Senhor, para onde eu irei? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor é caminho, só o Senhor é verdade, só o Senhor é vida, só o Senhor é a ressurreição, como esse texto tão conhecido de João 11:25, quando Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vida eterna, ressurreição. E quando a gente participa da Santa Ceia, Jesus fala isso, que o corpo dele é comida e que o sangue dele é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Por isso o texto áureo da Bíblia traz essa promessa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus revelada em Jesus. Deus ama você. Deus tem perdão para a sua vida. Deus tem salvação para você e para a sua casa, para a sua família. E a prova do amor de Deus está naquilo que se fala tanto nessa semana chamada Santa. A morte do Calvário, a morte vicária, a morte substituta, porque verdadeiramente Jesus levou sobre ele todas as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho, para que possamos então conhecer a Deus como Deus único e verdadeiro, e a Jesus que ele enviou. Essa é a vida eterna. Mas é preciso crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia. Quando eu creio, eu vejo a glória de Deus. E eu vejo a glória de Deus na minha vida hoje, os sinais da sua bondade, e verei, em nome de Jesus, a glória de Deus na eternidade. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois entrarão na cidade pelas portas. Um dia, eu e você, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, vamos estar na cidade santa, na Jerusalém celestial, a cidade do grande rei. Essa é a verdade da Páscoa, passar por cima. Por isso Jesus fala em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, vida eterna com Jesus. Um dia estaremos na cidade do grande rei. Por isso, a ressurreição é a mensagem principal do Evangelho. No capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o capítulo da ressurreição, Paulo chega a dizer que se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação é algo em vão. A promessa do Evangelho é a vitória sobre a morte. Por isso, eu e você não esperamos em Cristo apenas nessa vida, senão nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Quando a gente só quer as bênçãos de Deus, mas a bênção maior é a salvação, a vida eterna. Pare e pense, e muito mais Deus vai falar ao seu coração. Para onde nós iremos? Só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. E a vida eterna é esta. Anote aí na sua Bíblia, João 17:3. A vida eterna é essa: conhecer a Deus como Deus único, vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, o qual ele enviou para pagar um alto preço. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele vive e reina para todo sempre. E Deus quer que você tenha essa revelação dentro do seu coração. Com Jesus, você, eu, nós temos a vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Vida para sempre, vida eterna, vida abundante, vida abençoada, sempre com Jesus.